Olá, hoje eu vou responder a pergunta que chegou, que eu achei muito interessante, sobre stakeholders. Uma definição que parece tão comum, tão simples, tão fácil, mas que gera dúvidas no sentido de como fazer uma gestão efetiva dos stakeholders em um projeto. Bom, primeiro deixar claro que a definição de stakeholders ela não vem do PMI ou do PMBOK, que é uma definição bem mais antiga, se não me engano, de 1984, que falava que stakeholders são grupos ou indivíduos que podem afetar ou ser afetados pela organização na busca de seus objetivos. Essa definição passou a ser depois reformulada, refalada, readotada em vários institutos, de várias formas. Uma delas foi a do PMI, quando diz que stakeholders são pessoas, grupo de pessoas ou organizações que estão afetados e afetam direto ou indiretamente o projeto. Quer dizer, isso é uma consideração muito importante, porque os stakeholders eles podem, de fato, afetar de forma positiva ou negativa um projeto. E aí nunca é demais ressaltar que a gente tem que ser amigo do amigo e mais amigo do inimigo, né? Já diria Sun Tzu. Então, a gente tem que ficar muito preocupado, muito atento, com uma lupa muito grande, principalmente nos stakeholders negativos, aqueles que podem afetar negativamente o nosso projeto. A palavra, inclusive, at stake, se você for pegar a origem, né, at stake em inglês, quer dizer estar em risco, estar em jogo, estar na reta. Ou seja, quando você fala stakeholder, de alguma forma são aqueles detentores de risco em algum grau, que significa dizer o seguinte: naquele contexto que tem ali, a que a gente está se referindo, pode ser um projeto, pode ser uma organização, pode ser a sua vida, pode ser a sua família, no contexto que for, aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas, aqueles indivíduos, aquelas organizações, enfim, tem alguma coisa ali para elas. Quando eu digo tem alguma coisa, quer dizer, não é pejorativo, quer dizer, alguma coisa as faz estar envolvida naquele processo, naquele contexto, e por isso, assim, a gente chama de stakeholders, ou seja, partes interessadas, partes envolvidas, que é como mais comumente foi traduzida essa expressão. E aí eu volto a dizer, a gente não pode dar mole, como se fala no jargão popular, a gente tem que estar muito em cima desses stakeholders. Existem ferramentas para isso, uma infinidade de ferramentas, eu mesmo já coloquei isso em livro, captando aí de várias outras fontes, ferramentas do tipo matriz poder-interesse, onde você mais ou menos tenta identificar, dentro do contexto que a gente estiver falando, quais stakeholders têm mais poder, quais têm mais interesse, quais têm poder e interesse elevado, quais têm poder e interesse mais baixo, poder elevado, interesse baixo e por aí vai. Existe outra ferramenta em que você mapeia como o stakeholder está posicionado hoje e como você espera que ele se posicione ao longo do período do projeto. Enfim, stakeholders são peças fundamentais, importantes. Alguns autores diriam, como quem vos fala, que gerenciar projetos, na verdade, é gerenciar a expectativa de stakeholders. Esse é um ponto que eu acho relevante de comentar e que acho que a gente não pode perder de vista. Quer dizer, o processo de gestão de stakeholders, tem um autor muito bacana, já guru, já há bastante tempo de gestão de projetos, que é o David Cleland, que eu uso muito um gráfico que ele tem, um gráfico que eu uso em sala de aula, para explicar esse processo. E se você analisa esse gráfico, ele passa por desde identificar quem são os stakeholders, até você tentar prever o comportamento desses stakeholders, quer dizer, como é que você pode atuar caso esses stakeholders estejam de uma maneira muito negativa ou até muito atirados demais ao projeto, quer dizer, como catalisar os positivos e como travar ou minimizar o efeito de um stakeholder negativo. Isso é importante, quer dizer, alguns alunos perguntam, porra, mas prever comportamento, André, tem que ser psicólogo agora para gerenciar projeto? Não, não tem que ser psicólogo, mas é uma tarefa, é um dever quase moral seu como gestor, entender as pessoas e as organizações envolvidas e saber se preparar para lidar com elas. Isso é fundamental. Alguns me perguntam, mas André, eu tenho que conhecer todos os stakeholders do projeto? Imagina que eu estou numa obra com 1.000 pessoas e eu vou conhecer todos os peões de obra, vou conhecer todo mundo. Não, também não. Né? Você vai conhecer aqueles que são... Você vai conhecer todos de vista, evidentemente, mas você vai se aproximar e vai trazer para você aqueles que são mais relevantes, os chamados key stakeholders, os stakeholders chaves do projeto. Ou seja, aqueles que você tem que estar bem próximo, aqueles que você tem que acompanhar, aqueles que você tem que saber o que querem, por que estão ali, o que eles querem tirar dali do projeto. Gente, é fundamental esse papel
do gestor e, de fato, gerenciar a expectativa talvez seja a função mais primordial do gestor de projeto. Ou seja, se você sabe o que cada pessoa imagina, o que cada pessoa quer, o que cada pessoa demanda do projeto, é muito mais fácil de você dar a informação, fazer toda a comunicação e, obviamente, atender os objetivos e as demandas na medida do possível da gestão do seu empreendimento. Isso é muito importante de comentar, porque às vezes você pensa assim, poxa, mas tem um fiscal na obra, ou então, para não falar de obra, tem uma Anvisa, ou tem uma startup, ou tem um outro órgão do governo, ou tem o próprio governo com qualquer tipo de intervenção, ou vem, por exemplo, uma pessoa da equipe que você percebe que está desanimada, que está ali, mas não deveria estar, ou acha que não deveria estar, ou não entende por que está ali. Aí você vê o seu chefe cobrando informação, aí você vê o cliente demandando informação insatisfeito, o seu fornecedor não entregando na data. Enfim, é um conjunto de situações, de players, que você tem que estar muito, muito próximo, muito ali monitorando, entendendo as demandas e vendo como é que você pode, na melhor das hipóteses, quer dizer, tentando acomodar essas expectativas da melhor forma possível. Isso não é trivial, né? Na minha experiência, os stakeholders negativos normalmente são negativos porque estão na defensiva de alguma forma, ou seja, não entendem o intuito do projeto, ou aquilo é percebido como ameaça, né, no status quo daquela pessoa, daquela organização, e isso, obviamente, gera um reflexo no projeto, um reflexo negativo. Né? Como eu disse, stakeholders vêm de at stake, estar em risco. Então, quer dizer, como é que isso pode ser gerenciado? Qual é o seu dever como gestor em atacar isso, em prever isso, e tentar remediar da melhor forma, mitigar da melhor forma, ou até eliminar, se for o caso? Uma coisa é sua equipe, outra coisa é um parceiro, um cliente, um fornecedor que não está no seu âmbito de gestão, digamos, direta. Né? Como lidar com isso? Então, assim, em termos de gestão de stakeholders, a coisa principal, independente da ferramenta que você use, do gráfico, né, do processo, etc., que também são muito relevantes, são muito importantes, o mais, digamos, fundamental da história é que você esteja próximo, que você esteja perto, que você esteja andando nos corredores, que você esteja conversando com as pessoas, que você esteja tomando café. Mas André, tomar café, almoçar e fazer, andar, conversar com a pessoa, gerenciar projeto, é mais gerenciar projeto do que fazer cronograma. Você acredita? Fazer cronograma é fundamental, tem que ter cronograma. Claro que é um tema importante, claro que o caminho crítico, nivelamento de recursos, otimização, tudo isso é muito importante. Mas é depois das 6 horas. Durante período de trabalho, entre aspas, né? Hoje em dia não tem mais período de trabalho, mas durante esse período você tem que estar próximo das pessoas, próximo das organizações, estudando as pessoas, analisando o perfil e vendo exatamente o que elas demandam e como é que você pode, da melhor forma, atender ou deixar claro que aquela expectativa não será atendida. As pessoas não ficam chateadas até, ficam chateadas de não receber o que querem, mas ficam mais chateadas pela surpresa de não receberem o que querem. Então, é muito importante que a gente possa preparar tanto a notícia boa quanto a notícia ruim. Ou seja, o trabalho do gestor, no fundo, é gerenciar essas expectativas, essas pessoas, essas organizações, esse grupo de pessoas, enfim, esses stakeholders. Essa talvez seja a missão mais importante do gestor de projetos. Espero que tenha sido útil e até a próxima.